Sabe quando parece que algo está acontecendo, mas a gente não consegue ver? Pois é, existe um risco de saúde que é exatamente assim, muito comum, mas quase sempre invisível, e que afeta milhões de pessoas. Hoje, a gente vai fundo para entender por que a pressão arterial é conhecida como uma verdadeira ameaça silenciosa. Então, para a gente começar a desvendar esse mistério, fica a pergunta no ar. Que condição é essa que age totalmente nas sombras e, mesmo assim, é um dos maiores perigos para a saúde pública no mundo todo? A resposta, que vai ser o centro da nossa conversa, é a hipertensão. Ok, então, vamos começar identificando esse tal inimigo silencioso. Porque, para entender a ameaça, primeiro a gente precisa saber exatamente o que é a pressão arterial. Como é que ela funciona no nosso corpo? Olha, de um jeito bem simples, a pressão arterial é a força que o sangue faz contra a parede das artérias enquanto ele circula. Pensa numa mangueira de jardim, sabe? É tipo a pressão da água ali dentro. A gente mede isso em milímetros de mercúrio, e é um dos sinais vitais mais básicos e importantes que existem. Beleza. E como é que a gente rastreia essa ameaça que não faz barulho? Pelas pistas que ela deixa para trás. E essas pistas são os números. Decifrar o que esses números querem dizer é o primeiríssimo passo para ter algum controle sobre a situação. Pois é, esses números contam uma história completa. Sempre tem dois, né? O primeiro, o maior, é a pressão sistólica, é a força no momento em que o coração bate. Já o segundo, o menor, é a diastólica, que é a pressão quando o coração está relaxado entre as batidas. O cenário ideal, ficar ali abaixo de 120/80. Passou disso, já entramos numa zona de alerta, a pré-hipertensão. Agora, se os valores ficam consistentemente acima de 140/90, aí sim o diagnóstico é de hipertensão e o sinal vermelho acendeu de vez. Só que tem um detalhe importantíssimo. De nada adianta olhar os números se a medição for feita de qualquer jeito. Ficar em repouso antes, sentar com a postura certa, o braço na altura do coração, usar o aparelho com o tamanho certo. Isso tudo não é mero detalhe, são passos cruciais. Uma medicina errada pode levar a um susto desnecessário ou, pior, a uma falsa sensação de segurança. Ok, então a gente já identificou o inimigo e já sabe como rastrear as pistas dele. Agora, a investigação avança para a gente descobrir quem são os cúmplices, ou seja, quais são os fatores de risco que ajudam a pressão a subir. E aqui, olha que interessante, existe uma divisão bem clara. De um lado, temos fatores que, infelizmente, não dá para controlar. Idade, genética, o histórico da família, não tem muito o que fazer. Mas do outro lado, e aqui que a coisa fica boa, estão as escolhas de vida. A alimentação, a prática de exercícios, o cigarro. É nesse segundo grupo que está o grande poder de prevenção e controle. Até agora falamos da ameaça de um jeito meio abstrato, né? Mas agora vamos ver o estrago de verdade. O que acontece na prática quando essa condição silenciosa fica lá, agindo livremente, sem controle nenhum? Por que afinal ela é tão perigosa? Bom, primeiro, vamos deixar bem clara a definição oficial. Hipertensão não é ter um pico de pressão um dia por causa de um nervoso. Não é uma leitura alta isolada. É um estado persistente. É quando, medição após medição, os valores continuam lá em cima, acima de 140/90. É uma condição crônica que vai desgastando todo o sistema cardiovascular dia após dia, em silêncio. E agora, se prepare para este número, porque ele é impressionante. Em 95% dos casos de hipertensão, estamos falando da chamada hipertensão primária. Sabe o que isso significa? Que não tem uma doença específica causando o problema. A origem está naquela combinação que a gente acabou de ver, um pouco de genética e principalmente o estilo de vida. E as consequências disso são bem sérias. Pense assim, a pressão alta constante vai aos poucos machucando as artérias por dentro. Ao mesmo tempo, o coração precisa trabalhar muito mais, fica sobrecarregado. E o resultado disso? Pode ser um AVC, um infarto, sem falar nos danos que vão se acumulando nos rins, nos olhos. É desse jeito que a tal ameaça silenciosa, quando ignorada, mostra sua face mais devastadora. Ok, o cenário que a gente pintou até agora é sério, sem dúvida. Mas calma, a boa notícia é que existe um plano de ação super claro e eficaz para lidar com isso. Já que o alerta foi dado, agora é hora de falar sobre controle. Vamos ver os passos práticos para combater a hipertensão. E o primeiríssimo pilar, que também é o mais poderoso, é o estilo de vida.
A dieta DASH, por exemplo, é um plano alimentar cheio de potássio e magnésio, minerais que dão uma força para equilibrar os efeitos do sódio no corpo. Ou seja, menos sal, mais exercício, manter o peso em dia. Essas ferramentas, quando usadas juntas, têm um impacto transformador. Agora, nem sempre só mudança de hábito é suficiente. E tá tudo bem. É aí que entra o segundo pilar, a medicação. Existem vários tipos de remédios hoje em dia, cada um agindo de um jeito diferente para ajudar a controlar a pressão. O importante é entender que o tratamento correto, sempre com indicação médica, claro, é uma ferramenta vital para evitar as complicações mais graves. E fechando o nosso plano de ação, o terceiro pilar, o acompanhamento médico. A hipertensão é crônica, então o monitoramento tem que ser constante. É essa parceria com o profissional de saúde que vai garantir que o tratamento está no caminho certo e permitir ajustes. Enfim, seguir o plano é a grande chave para o controle a longo prazo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Conhecer os próprios números é o primeiríssimo passo para desarmar essa ameaça. Por isso, a pergunta final não é sobre o que foi aprendido aqui, mas sobre o que se faz com essa informação. Afinal, o conhecimento só protege a saúde quando ele vira ação, não é mesmo?